Oi, pessoal, tudo bem? Nas aulas, então, nesse período que eu tô de licença, eu vou começar a gravar vídeos para vocês. No momento, eu estava mandando só os arquivos em PDF, que aí vocês liam e faziam, mas eu acho que com videoaulas fica mais fácil. Até porque é basicamente o que a gente já fazia em sala, né? Sempre fazia do computador do professor, mostrava na TV e aí vocês conseguiam fazendo de vocês. Só que eu só vou conseguir fazer sobre o conteúdo daqui para frente, tá? Eu não vou conseguir voltar muitas aulas, mas se vocês acharem que tem alguma aula específica, pode até ser do primeiro, do segundo dia de aula, que eu preciso revisar, que vocês não entenderam 100%, vocês podem me mandar mensagem falando que aí eu tento gravar para vocês, para ficar mais fácil, tá? A única coisa que eu vou revisar foi o primeiro conteúdo, na verdade, que eu passei para vocês nesse período que eu tô de licença, que é o assunto de div. Div é a principal tag do HTML, a gente vai usar ela sempre daqui para frente. Então, achei relevante revisar esse conteúdo para vocês que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, já que é uma coisa tão importante assim. E a gente vai seguindo ao decorrer das aulas, tá? Então, aqui no meu Sublime eu tenho dois arquivos, tenho o div.html e tenho o div.css também. Esses arquivos eu pedi em uma das aulas para vocês criarem na semana passada, né? Se vocês quiserem, podem abrir eles e deletar tudo e fazer de novo nesses arquivos. Ou, se quiser criar outros, pode criar com outro nome, não tem problema. Aqui no meu HTML, então, eu tenho só a estrutura básica e já aproveitei também para linkar o CSS, tá? Que a gente vai usar daqui a pouquinho. No meu CSS eu não tenho nada ainda. Então, vou voltar para HTML. Como a div é uma tag referente à parte visual do site, é uma tag sobre coisas que a gente quer mostrar na nossa página, então ela sempre vai aqui dentro do body. Então, como a maioria das tags também do HTML, ela vai abrir e fechar. Então, aqui, eu vou abrir e fechar a minha div. Vou dar um espaço aqui maior e um zoom também para vocês conseguirem ver melhor. Então, o que é essa div, né? Que eu tô falando tanto para vocês, que é a principal, mais importante tag do HTML. Div, a gente sempre tem que lembrar como divisão ou blocos, né? O que ela vai fazer aqui? Ela vai dividir trechos específicos do código. Então, a gente consegue separar o menu do cabeçalho, do conteúdo, do rodapé e assim por diante. Isso vai facilitar quando a gente for para o CSS. Então, eu consigo colocar fundos diferentes em partes do código, eu consigo alinhar melhor elementos, alinhar imagem, alinhar texto e tudo mais. Então, ela é de grande utilidade no HTML, tá? Primeiro aqui eu criei ela aqui então, no meu arquivo. Eu vou colocar uma frase aqui, ó, criando a primeira div. Vou salvar e vou abrir aqui no navegador. Então, eu tô aqui com ela no meu navegador. A única coisa diferente que eu fiz que eu não mostrei pra vocês foi tirar o zoom da minha tela, tá? Ela tava com muito zoom, aí aparecia maior pra vocês do que deveria. Apareceu aqui no navegador a minha frase, mas eu ainda não consigo distinguir muito bem onde que tá aqui minha div, o que ela faz. Para isso, eu vou alterar a aparência dela. Então, lembram que tudo que é aparência, eu altero lá no meu CSS. Aqui, então, eu já tinha feito, mas eu vou fazer aqui de novo com vocês. Eu vou chamar minha tag div. E agora eu vou dar um tamanho para ela, né? Tanto uma largura quanto uma altura. Então, eu vou vir aqui, widget, que é sempre a minha largura. Eu vou colocar o tamanho de 300 pixels, 300 px. E agora, a minha altura, que é o height, eu vou colocar o tamanho de 150 px. Salvei. Quando eu ir novamente lá no meu navegador e atualizar, eu não vou conseguir ver ainda a diferença. Ela tem como parâmetro, a gente colocou uma altura e uma largura, só que ainda não fica tão visível aqui para nós. Por quê? Não tem nada no fundo, né? Então, eu vou voltar lá no meu CSS e eu vou colocar uma cor de fundo. Para colocar a cor de fundo, a gente utiliza o atributo background color. Então, background color vem de cor de fundo. Aqui eu posso colocar tanto a cor com o nome dela em inglês ou o código hexadecimal.
Aqui eu vou dizer mesmo que ela é azul. Salvo. Quando eu vou abrir lá no meu navegador, aqui então eu tenho a minha div e aí a gente consegue observar melhor o que ela representa, né? Aqui a gente colocou então a cor de fundo, já tinha pré-definido o tamanho da largura e da altura. E o nosso texto aparece dentro desse bloco, que a gente colocou as configurações. No navegador de vocês também vai aparecer essa margem aqui, tá? Para a gente corrigir isso, é lá no CSS. Na primeira linha aqui, então, do CSS, eu vou dar um espaço. Eu vou colocar asterisco. Asterisco quer dizer o site inteiro. Então, aqui dentro eu coloco as configurações que eu quero que o site inteiro tenha. Eu vou abrir e fechar a chave. E aí eu vou colocar dois atributos que a gente não falou sobre ainda. Isso vai corrigir no momento as nossas margens ali que a gente não quer que apareça, mas não precisam se preocupar com ele por enquanto, porque a gente vai ver nas aulas futuras. Aqui então eu vou colocar margem 2.0 e padding 0 também. Salvo, vou voltar lá no Chrome. E aí, ele vai ter tirado aqui minha margem. Aqui, então, eu consigo observar que eu criei uma div, um bloco de código de tamanho 300 por 150 e um texto aqui dentro, ó, criando a minha primeira div. O meu C aqui do criando pode não estar aparecendo direito para vocês por conta da resolução da minha tela aqui, tá? Mas aí no computador de vocês ele vai aparecer certinho. Eu vou voltar aqui no meu Sublime. Embaixo dessa frase que eu coloquei, vou criar um parágrafo. Vou colar um texto qualquer aqui no meu parágrafo. Eu vou pegar lá do Lorem Ipsum. Volto aqui no Sublime, colo. Vou colar 3 vezes, só para ficar maior. Salvo. E aí aqui eu vou atualizar, ó, no meu navegador. Eu consigo observar que todo o meu texto ficou dentro desse bloco de código, né? Só que está aparecendo uma falha aqui. Essa última palavra, ela não está aparecendo dentro da div. O que acontece? Na verdade, ela está dentro da div, só que aqui eu pré-determinei um tamanho, certo? 150. E o meu texto, ele está passando esse tamanho. Então, eu tenho duas alternativas. Ou eu diminuo o meu texto, para ele caber aqui dentro, certinho, ou eu aumento a div, né? O que eu vou fazer aqui agora. Então, de 150, eu vou colocar o tamanho de 170. Eu salvo, atualizo aqui, ó, e aí ficou tudo visualmente ok. Então, aqui dentro da div, eu posso colocar texto, como a gente colocou agora, e posso colocar também imagem. Eu vou lá no Google, pegar alguma imagem. Pode ser essa aqui mesmo, que a gente tinha aberto. Clicar com o botão direito, copiar endereço da imagem, eu vou voltar para o Sublime. Aí, lá no meu HTML, depois que eu fechei o P, eu vou colocar minha tag img, src. E aqui eu vou colocar o endereço da minha imagem. Salvo. Volto lá no meu arquivo. Tá aqui a minha imagem. Ela apareceu, mas aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o texto antes. A div, o tamanho que a gente pré-determinou tá menor que a soma do tamanho do texto com a imagem, né? Como essa imagem ficou muito grande, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar de novo o tamanho da div e diminuir um pouquinho o tamanho da imagem. Então, eu vou lá no Sublime. De 170, eu vou colocar 400. Só vou dar uma olhadinha para ver o tamanho que vai ficar essa div. Tá. E agora, eu vou diminuir o tamanho da imagem. A imagem usa a tag img. E eu vou falar que ela vai ter um width de 150 px. Salvei tudo aqui, ó. Já tá tudo aqui dentro. Então, a gente tem nossa primeira div criada, sem muito mistério.
só utilizando a tag div mesmo, P, que a gente já viu aqui dentro, e MG, que a gente já viu também. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma segunda div, tá? Só que para elas não ficarem brigando entre si na hora da gente colocar o CSS, eu vou alterar aqui para alguma class. Então, eu vou colocar class topo. Aqui, em vez de div, ponto topo. Vou atualizar lá, tem que estar tudo ok, certo? Não mudou nada. Porque eu coloquei um seletor aqui, class, mas também chamei ele aqui, ponto, o nome que eu coloquei, class, ponto topo, no CSS. Então, ela continua a mesma coisa, pegando as mesmas configurações. Agora, eu vou criar minha segunda div. Então, abaixo do fechamento da div topo, eu vou criar mais uma. E eu vou chamar ela de menu. Abrir aqui, eu vou fechar embaixo. E aí, dentro desse menu, eu vou colar o mesmo parágrafo de cima, tá? Só o parágrafo, que vai ser indiferente pra gente. Colei. Agora, eu vou lá no CSS e vou colocar configurações para esse ponto menu. Então, meu ponto menu vai ter o width de 500 pixels. A altura, height, vai ter 250 px. E a cor de fundo, para a gente diferenciar bem do azul, eu vou colocar como vermelha. Certo? Salvei. Vou voltar lá no meu navegador. Opa! Voltar lá no meu navegador. E tá aqui, minha segunda div. Aí que a gente consegue ver realmente que elas são blocos de divisão de conteúdo. Então, aqui eu tenho a parte de cima, o topo do meu site, aqui seria o menu, basicamente. Certo? Isso a gente consegue observar aqui de uma forma bem simples, mas quando a gente pegar um site completo, a gente também vai conseguir observar. Por exemplo, aqui eu tenho aberto também o site da FMU. Como todo site, a gente sempre tem que lembrar que ele é lido de cima para baixo e da esquerda para a direita, como se a gente estivesse lendo um livro mesmo. Diferente se for mangá, né? Que é de trás para frente. Então, aqui eu tenho o site da FMU, vocês podem abrir no navegador de vocês, se quiserem também, para observar melhor. Mas o que a gente pode ver aqui e observar? Basicamente, mesmo sem olhar o código, a gente vai conseguir ver onde começa e onde termina cada div aqui desse site. Por exemplo, estão vendo que aqui, ó, no topo, onde tem sou aluno, sou professor, tudo mais, ele tem um cinza aqui. Então, essa seria a nossa primeira div, ó. Ela começa aqui, tem todo o conteúdo e termina aqui embaixo. Depois, ele já abriu e fechou outra div, ó, que seria aqui, cursos de graduação, cursos de pós, cursos livres, que é esse campo aqui, esse bloco que está em vermelho. Depois, aqui tem a div, que vai acoplar todos os banners, né, as imagens. E aí, vem uma div maior, que ela começa aqui quando termina o banner e vai até aqui o final, ó. Dá pra ver que depois já tem uma transição de cor. Não é necessário ter sempre essa transição de cor, mas ela é boa para você conseguir diferenciar, quando você for navegar algum site, conseguir diferenciar os conteúdos em si, né? Então, essa div aqui maior, ela vai falar um pouco sobre a faculdade em si. E aí que a gente pode observar um pouco melhor as divs, ó. Estão vendo que eles alinharam bem aqui os conteúdos? Imagem, embaixo texto, aí vem os botões, depois do lado a mesma coisa. É para isso que a div também serve, para a gente conseguir alinhar melhor os conteúdos. Até agora, a gente só está colocando texto, aí embaixo uma imagem, texto, embaixo uma imagem. A gente não consegue, por enquanto, colocar imagem do lado de texto, né? Mas é o que a gente vai ver nas próximas aulas também com a criação de divs. Então, aqui vai falar um pouquinho sobre a faculdade. Embaixo, ó, tem outra criação de div aqui, onde fala algumas novidades. Depois tem mais uma, ó,
com a atualização da página. E por último, aqui o rodapé. Então, só para esse site aqui, ó, ele criou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divs. Na verdade, ele criou mais que 7, né? Mas como a gente está, por enquanto, trabalhando dessa forma, pensem que são 7 divs. E elas serviram bem para separar o conteúdo e também para ele alinhar as coisas dentro da div, texto, imagem, tudo mais que a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Aqui, da forma que a gente está trabalhando, ó, se eu criar uma terceira div, por exemplo, div class conteúdo. Deixa eu fechar aqui. Agora, em vez de colar aqui o texto, eu vou colar a imagem, tá? Só para ficar um pouco diferente. Colei, eu vou lá no CSS, vou chamar ponto conteúdo. Vou colocar o width de 180 pixels. A altura. Vou alterar, tá? Aqui, em vez de 180, eu vou colocar 300. Opa, peraí. Isso. E a altura eu vou colocar 180. E aí, pra gente ver melhor uma cor de fundo, eu vou colocar amarelo. Salvo. Vou lá na minha página da div, ó. A gente pode ver que, por padrão, ela sempre vai criando uma embaixo da outra, né? Mas agora, na próxima aula, que é o próximo vídeo, eu vou passar para vocês como a gente cria div dentro de div, que vai ajudar basicamente a gente fazer o que tá aqui, ó, no site aqui da faculdade, que é alinhar conteúdo um do lado do outro. Eu vou apertar aqui a tecla F12, e aí eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Estão vendo? Isso aqui é uma div, essa é outra div, e assim por diante. Aí eu vou mostrar para vocês como a gente cria diversas divs para nos ajudar mesmo a alinhar os conteúdos no CSS.